alunos, deixa eu fazer para vocês então, esse é o nosso primeiro vídeo aula que se refere à disciplina de Sociologia, correto? Então eu tenho aqui na tela uma apresentação que fala sobre um slide da apresentação da Sociologia, que pergunta para nós inicialmente o que é Sociologia, né? Então vocês estão acompanhando aqui comigo o áudio juntamente na tela e vocês podem ter também aí baixado o arquivo para o computador de vocês. Então, para nós estabelecermos nosso primeiro contato, né, para que nós possamos irmos compartilhar a seguinte imagem, né, vocês conseguem perceber nesta imagem, é a imagem da Mafalda, tá? A imagem da Mafalda, e ela está tapando a boca, ela está tapando o ouvido e depois ela está tapando a visão. Então, a Mafalda ela vai definir este nosso contrato de estudo, que é pautado sobre 3 verbos. E sem esses verbos, na sociologia, nós nada alcançamos. Não é possível nós estudarmos, porque nós precisamos falar, nós precisamos escutar e também nós precisamos olhar. Aonde nós lermos falar, nós vamos compreendê-lo como argumentar. Então, a sociologia exige sim uma leitura, exige sim que você fale, mas você fala pautado em argumentos, fundamentados em argumentos. Essa é uma grande característica da sociologia. Aonde eu digo escutar, eu quero dizer conhecer. E uma das maneiras de conhecer é escutando. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um processo físico, escutar é um processo significativo. Assim como olhar não é a mesma coisa que ver. Ver é ser dotado da visão. Olhar requer olhar com a intenção de alguma coisa. Então, olhar significa analisar, falar significa argumentar, escutar é conhecer. Com esses 3 verbos ou com essas 3 possibilidades de conhecimento, nós iniciamos o nosso estudo em sociologia, certo? Vale então a gente destacar o seguinte: sendo assim, diz quem? Peter Berg, um sociólogo, a maior parte do tempo, o sociólogo estuda grupos, instituições, atividades de que os jornais falam todos os dias, ou seja, o nosso cotidiano. Mas as suas investigações comportam outro tipo de paixão da descoberta. Não é a emoção de uma realidade totalmente desconhecida, mas a de ver uma realidade familiar mudar de significação aos nossos olhos. Então perceba que a sociologia ela trata sim de coisas que o nosso cotidiano já traz até nós, mas como nós vivenciamos aquilo de uma maneira muito prática, muito repetidamente, enfadonhamente, vivemos aquela vida constante e acreditamos que este constante viver é assim porque assim surgiu, é assim porque assim sempre foi, não percebemos que existe uma realidade desconhecida mesmo neste andamento de nossa vida. A sedução da sociologia provém então de ela nos fazer ver sobre uma outra luz, ou seja, ver o mundo da vida cotidiana na qual todos vivemos, mas começar a compreender que por trás das nossas ações, das nossas atitudes, existem valores, significações, existem opressões, existem mandos, imposições, e aí acabamos reproduzindo muitos destes valores. Então, o nosso ponto de partida, de acordo com outro sociólogo chamado Charles Wright Mills, significa desvendar as conexões existentes nas diferentes relações, depende da imaginação sociológica. Nós temos que tentar, e vamos até ao longo do semestre, desenvolver a nossa capacidade imaginativa sociologicamente, que significa nada mais, nada menos que uma qualidade de espírito que ajude a usar a informação e a desenvolver a razão, o raciocínio, o pensamento, a fim de perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro de nós mesmos, das nossas modificações. Porque quando nós falamos mundo, nós somos seres inseridos neste mundo, que agimos por meio das nossas atitudes e as atitudes que nos demais nos influenciam. E a maneira como nós influenciamos as atitudes nos demais, claro, são também influenciadas pelas nossas. E assim nós nos influenciamos, então é um processo dialético muito amplo.
Para dar continuidade, eu poderia abarcar vários sociólogos, né? Poderia trazer vários sociólogos, expressões, mas não. Se eu estou falando do nosso cotidiano, então eu vou pegar um elemento simples: a música, a arte, a cultura. Quem que eu trouxe? Eu trouxe então para o nosso debate a Legião Urbana, que traz a música sereníssima que tem tudo a ver com o início do estudo de sociologia. É uma letra muito querida, é uma letra muito afetuosa, mas é uma letra muito sociológica, música sereníssima. Renato Russo começa dizendo que sou um animal sentimental. Então nós fomos educados ao longo de toda a nossa vida que nós somos uns animais racionais. O homem é um ser racional, o homem é um animal racional. Renato Russo vem e inverte esses valores. Não, nós somos um animal sentimental. Me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Tente me obrigar a fazer o que não quer e você vai logo ver o que acontece. Então ele vai mostrando para nós que o nosso mundo não é feito apenas de razão, ele é feito também de sentimentos, ele é feito de afeto, e muitas vezes esse afeto é o que vai direcionar o nosso desejo, é o que vai direcionar as nossas atitudes. Aqui como vocês podem acompanhar com o mouse, eu vou selecionando, ele tem esta frase que diz: o que ninguém percebe é o que todo mundo sabe. Ou seja, o nosso cotidiano, que já não é mais perceptível, a nossa rotina, que já parece ser tão normal, parecido até com a propaganda aquela do Selton Mello. É assim porque sim. Né? Como se o sim justificasse todas as iniciativas. Só que é o contrário. O que ninguém percebe é o que todo mundo sabe, aquilo que passa por debaixo dos panos. E aí Renato continua: não estou mais interessado no que sinto, não acredito em nada além do que duvido. Assim como pregou a ciência de René Descartes: penso, logo existo. Você espera respostas que eu não tenho, mas não vou brigar por causa disso. Até penso duas vezes se você quiser ficar. Então o homem ele se tornou esse ser racional, ele começa a avaliar os sentimentos à sua volta, mas não esqueçam, ele avalia com base no afeto, no desejo, na percepção, no sentimento, na arte. Não somos apenas um ser racional. É disto que comenta o Renato Russo. E aí então nós vamos brincar um pouco da imaginação sociológica. Vamos lá, tem um esquema. Sou um animal. Se eu sou um animal, eu sou um animal racional, mas eu também posso ser um animal irracional. Para muito tempo, a ciência considerava com exatidão e somente aquilo que era exato teria comprovação, poderia ser verdade. Aquilo que não tivesse uma exatidão não seria verdade. Então, se isto não é racional, consideravam como irracional. Perceba o que diferencia um do outro. O racional do irracional. A capacidade de pensar. Essa é a diferença. Porém, atribuímos outras competências ao homem, que não é apenas a razão, o pensamento, mas sim a emoção e sim o desejo. Então eu sou um animal, mas esse animal ele é sentimental também. Acho que entendo. Achar é fruto do senso comum. O senso comum reproduz uma ideia, uma opinião pessoal sem convicção. Eu acho. Por outro lado, ter certeza é próprio do conceito. O conceito ele advinda dos tempos modernos, da ciência, do que pode ser comprovado. Então perceba que aqui existe uma dualidade entre a ciência, a filosofia, o conhecimento humano, a sociologia. Então essa briga constante entre o que é senso comum e o que é conceito, que mais tarde as lâminas vão explicar para vocês também. Na sequência, Renato diz: consegui meu equilíbrio. Se ele conseguiu o equilíbrio, predispõe que ele conseguiu por meio de uma serenidade. Serenidade significa precisão. Só que ele conseguiu o equilíbrio cortejando a insanidade. Portanto, ele não estava dotado da razão. Mas mesmo assim, contraditoriamente, ele consegue o equilíbrio. E ele continua: quando foi que competimos? Competimos são os princípios da Idade Moderna. Quais princípios da Idade Moderna? A livre iniciativa, a livre concorrência, o individualismo
que vai dar origem às bases do capitalismo. O que nós estamos fazendo? Estamos imaginando sociologicamente, a partir de uma letra de música, estamos conseguindo dar conhecimento a esta letra e pensar ela de forma sociológica. De que maneira nós extraímos conhecimento a partir de um elemento tão simples que é o nosso cotidiano. Renato ainda diz: não estou mais interessado no que sinto, ou seja, ele apresenta uma desilusão frente ao sentimento, e esse desilusão frente àquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo não pode triunfar. O que deve triunfar é a razão. O que eu deveria então alcançar o equilíbrio. Não acredito em nada além do que duvido. Na Idade Moderna, o ceticismo, o cético, é aquele que duvida de tudo. Por que ele duvida? Porque ele tem a ideia da ciência moderna, uma nova mentalidade que surge e que oferece pensamentos e uma forma de raciocínio completamente diferente do desejo, do senso comum, da opinião, desses valores que estão arraigados, e sim daquilo que você pode modificar. Por último, Renato diz: você espera respostas que eu não tenho. Ou seja, o que não tem oferece uma urgência, uma angústia e uma necessidade de precisão. Essa necessidade de precisão, de resultados, resulta na necessidade de produção. O que é a produção? Nada mais, nada menos que a matéria transformada em um produto e esse produto agregado a um valor. Chegamos às bases da Idade Moderna, chegamos nas bases do capitalismo, estamos então conseguindo, a partir de uma letra musical, de uma fonte documental, que é uma letra, compreender elementos da sociologia, seja da história da filosofia, mas elementos da sociologia. Certo? Bom, então eu paro neste momento o vídeo para não ficar muito extenso, essa é a primeira parte. E na sequência eu comento um próximo vídeo sobre as lâminas, onde nós falamos do contexto da sociologia.